Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Adventista não tem o costume, né? Mas não pode perder o costume das outras igrejas. Eu estava pedindo para Deus no que Ele queria que eu passasse para a igreja. E Deus me revelou um tema. E nesse tema eu espero que os irmãos sejam edificados. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença estamos, Jesus, para honrar e agradecer esse santo nome. Obrigada porque hoje o Senhor nos deu vida, Jesus. Estamos aqui na Tua casa para louvar e engrandecer esse santo nome. Fale conosco, Senhor. Com corações abertos a igreja está para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos pela vida. Amém. Irmãos, o tema da mensagem é sobre escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. E quem que caminho vocês estão seguindo? De quem? O seu caminho? O caminho do Satanás? Ou o caminho de Deus? Como que eu sei identificar que caminho eu estou seguindo? Quando eu sigo o caminho de Deus, eu oro a Deus para me orientar aonde eu devo seguir, o que devo fazer, o que devo estudar, com quem devo andar. Isso é Deus me guiando. Quando é o diabo que está me guiando, tudo que é ao contrário que Deus está mandando, eu faço. Eu fico mentindo, eu fornico, eu adultero, os mandamentos eu não faço. Então, estou seguindo as leis do diabo. E quando eu estou seguindo meu próprio caminho, como é que eu faço? O meu ego, eu faço as coisas para o meu ego. Eu gosto de holofortes, eu gosto de aplausos. Então, tudo que eu vou fazer, eu quero que alguém reconheça que eu fiz. Então, existem esses caminhos que a gente... essas escolhas, na verdade, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está seguindo o diabo e a nós mesmos. Diz que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. E é verdade. O diabo, ele, às vezes, só lança uma faísquinha. Mas, quando se fala de ego, é perigosíssimo. Muita gente já caiu por causa do ego. Então, a reflexão é essa hoje. Começando a reflexão nesse sentido. A vida é feita de escolhas. E se é feita de escolhas, então deixa Deus te guiar, né? Vamos começar lendo a leitura em Deuteronômio. Por gentileza. Capítulo 30. O verso 19 e o 20. Alguém pode ler, por favor? Ainda estão folheando, só um minutinho. Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e o 20. Pode ler, quem achou. Amém. Irmãos, então assim, Deus falou o quê? Ele propôs para o povo escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que ele já deu uma dica, ó, escolha a vida, que aí vocês vão ter o que desfrutar. Eu vou ser o seu Deus. Então assim, quando Deus ele não impõe nada, só que ele dá dicas para a gente poder viver bem nessa terra. Então aqui ele está falando, ele propôs porque Deus não é um Deus mandão, o diabo é mandão, Deus não é. Então ele propôs vida ou morte, bênção ou maldição. Então Moisés desafiou Israel a escolher a vida, que ao obedecer a Deus ia continuar recebendo as bênçãos de Deus, né? Que Deus não impõe isso para ninguém. Ele apenas
coloca as situações para vocês. Se vocês lerem o capítulo inteiro, depois vocês vão ver também que tem a bênção e a maldição e todas as consequências. Então, assim, Deus, ele quer que a gente opte pela vida. Hoje, já é um milagre a gente estar aqui vivo. Então, a gente está optando por viver. Mas que escolha vocês tomaram da hora que vocês acordaram até agora? Foi a escolha de seguir a Deus, o diabo ou a você mesmo? Então, todos os dias é um dia de escolha. Então, irmãos, e assim, quem nunca fez a escolha errada na vida, né? Todo mundo já fez a escolha errada. E o problema da escolha errada é as consequências que elas têm. Tem gente que escolhe, um exemplo, um bandido, aí se converte. Mas aquele passado dele é a vida inteira atormentando ele. Então, assim, não que ele seja uma pessoa ruim, mas é um passado que atormenta a vida dele. O diabo fica lançando aquilo na vida dele. Mas, assim, o que acontece? Todas as nossas escolhas têm consequências, a gente indo para o lugar, escolhendo o caminho bom, a gente vai colher as consequências também, porque o diabo não quer que a gente escolha o caminho bom, e a gente indo pelo caminho ruim, vamos escolher as consequências do caminho ruim. Mas, assim, tem sempre um remédio. Quando a gente decide que Deus deve guiar nosso caminho. Está falhando. Som. É eu, né? Vou aqui. Eu que estou mexendo no microfone errado. Então, assim, quando a gente decide que Deus deve guiar nosso caminho, é um remédio para a gente não fazer mais escolhas erradas e não sofrer mais nenhuma consequência. E mesmo que venha o medo, porque toda mudança gera medo. Mas quando a gente tem fé, e a gente caminha pela fé, né? E não pelo que a gente vê. É isso que é o sentido da gente vir para a igreja. A gente acredita num Deus que a gente não vê. Então, a gente caminha por fé. Tudo é por fé. Então, mesmo que venha o medo, a gente tem que lembrar que quem está decidindo a nossa vida é Deus, quando a gente deixa. Vamos lá em 2 Coríntios. 2ª carta a Coríntios, por favor. O 5 e o 7. Capítulo 5, verso 7. Só para confirmar o que eu estou falando agora. Porque andamos por fé e não por vista. Então, ou seja, mesmo que venha o medo, lembre-se que quem guia nossos passos, quando a gente deixa, é o próprio Deus. Então, quando a gente anda por fé e não por vista, a gente está esperando falar assim, Deus, toma meu caminho. Então, esse versículo aqui, quando a gente anda por fé, não entra o achismo. O que é o achismo? Eu acho que essa decisão está boa. Eu acho que é assim. Eu acho que vou fazer aquilo. Então, não é nada certo, né? E muitas vezes a gente pensa que é correto, mas não é o correto. O caminho é a perdição. Vamos lá em Provérbios, para confirmar o que eu estou falando. Provérbios 14. Alguém pode ler? 14, 12. Exatamente. Parece direito. Então, é o achismo. Eu acho que é isso. Não, irmãos. Quando eu acho, então eu não tenho que achar nada. Com certeza é perdição. A gente tem que orar primeiro. Deus, é esse caminho que eu devo seguir? É essa faculdade que eu devo fazer? É esse curso que eu tenho que fazer? É assim que é a vida de um cristão, irmãos. Vamos em Jeremias também, 10, 23, por favor. Jeremias. Perdi Jeremias aqui. Alguém leia, por favor. Amém. A habilidade que Deus tem de dirigir nossa vida é muito superior à nossa. Não tenha medo de deixar Deus corrigir seus planos. Ele dará sabedoria se você estiver disposto a recebê-la. Ou seja, aqui a gente leu, né? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Ou seja, a gente... Irmãos, não dá nem para comparar a nossa mente limitada com a de Deus. Então, assim, a gente reconhecer que Deus é superior a nós para nos guiar,
A gente está mostrando aquele versículo que a gente acabou de ler. Andamos por fé e não por vista. Em Isaías, vamos lá de novo, agora em Isaías 55. Alguém pode ler, por favor, quem achou? 55, o verso 8 e o 9. Isaías 55, verso 8 e 9. Pode ler quem achou. Amém. Então, irmãos, Deus não entra numa caixinha. A gente quer uma coisa, mas Deus sempre quer o melhor para nós. Aí aquilo, quando não acontece, a gente fica frustrado, triste, com raiva de Deus. Só que aqui acabou de falar que os pensamentos nossos não são iguais aos deles. Só que quando a gente não tem fé, a gente anda pelo que a gente está vendo, então a gente fica frustrado e esquece dessa promessa. Quando a gente tem fé e anda pelo que a gente não está vendo, a gente entra nessa promessa aqui, que os pensamentos de Deus são maiores. Agora é uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos refletir. Vocês querem deixar Deus guiar a vida de vocês para os planos de Deus, os sonhos de Deus para viver na vida de vocês? Vocês querem isso para a vida de vocês? Será que todos os dias vocês buscam isso? Porque tem dias que a gente não está bem. Mas o dia que a gente não está bem, a gente tem que pedir para Deus. Deus, tira de mim essa tristeza, essa angústia, essa falta de fé. Tem momentos que a gente está assim. Só que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Eu não estou com fé, eu estou com raiva. Tem gente que fica se omitindo. E Deus não gosta dessas coisas, né? E os planos dele sempre são melhores nesse sentido também, porque as frustrações acabam abalando a nossa fé, deixa a gente afastado de Deus. Só que isso não pode se tornar um hábito. Todo dia eu estou frustrado, todo dia eu estou triste, todo dia eu não quero saber de Deus. E isso vai me afastando. E uma pessoa que está desanimada contamina as outras pessoas. Às vezes uma igreja está desanimada porque um desmotivador desmotiva um monte e o outro vai desmotivando. E quando vê, a igreja inteira está desmotivada. Infelizmente é assim que está acontecendo. E já estou terminando. O culto vai terminar cedo hoje. E para finalizar a parte daqui, eu vou passar um vídeo daqui a pouco. Vamos terminar aqui no Salmos 37. E para finalizar aqui, irmãos, no Salmo 37, o verso 4 e o 5, fala assim. Eu vou ler porque eu gosto muito desse salmo. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que é deleitar-se, irmão? O que significa isso? É experimentar o grande prazer, a alegria na presença de Deus. Deleitar é isso. Quando a gente conhece a Deus, a gente deleita, a gente tem um prazer em se deleitar nos braços dele. E a gente precisa conhecer Deus melhor. Como a gente conhece Deus melhor? Só consigo conhecer Deus melhor, irmãos, quando eu estudo a Bíblia, a lição da escola sabatina e quando eu faço evangelismo. Ai, mas eu não gosto de fazer evangelismo. Irmãos, eu também não gostava. Mas depois que eu fui para a rua, é outro mundo. Você esquece de tudo. E o evangelismo me libertou de muitas coisas. E você consegue ver Deus no evangelismo. Porque você começa a comparar sua vida com a do outro. Você começa a ver que seus problemas não são nada. Você começa a orar bastante pelo outro. Você vai se fortalecendo, você vai conhecendo Deus. Se vir só para a igreja esquentar banco, você não vai conhecer Deus nunca na vida. Nunca. Não é assim que conhece Deus. E deleitar-se, nesse salmo está falando isso. Então não adianta eu ficar gritando para os quatro ventos da terra esse salmo, sendo que eu não pratico. Porque deleitar-se é nesse sentido. E entregar o que significa submeter tudo.
tudo, irmão. Vida, família, trabalho, bens, talentos, tudo no controle e direção de Deus. Entregar é nesse sentido. A gente tem a mania de falar, Deus, eu entrego nas suas mãos, aí dá só um pedacinho e começa a fazer a nossa vontade. É onde eu falei lá no começo. Quem está guiando a sua vida? É você, Satanás ou Deus? E a entrega é nesse sentido. Deus, eu entrego tudo. Tudo nas suas mãos. E confiar, que é a parte mais difícil, que a gente leu aqui, que temos que andar por fé e não por vista. A parte de confiança é mais difícil. E só quem pode nos dar confiança é Deus. E é o quê? É acreditar que Ele pode cuidar de tudo, de nós, melhor do que nós mesmos. E que devemos estar dispostos a esperar pacientemente nele. A gente não tem paciência, irmãos. A tecnologia fez com que a gente perdesse a paciência. Porque, que nem, eu não tenho paciência. Eu não saio de casa sem ver onde está o ônibus. Antigamente a gente ia para o ponto, tinha que esperar fazer o quê? Agora não. Eu só espero o ônibus dentro de casa. Então, assim, é um exemplo que a tecnologia está aí para a gente não ter mais paciência para nada. E eu procurei um vídeo para uma reflexão para os irmãos. Eu queria passar ele agora. Márcio, o vídeo está aí? É só um vídeo rápido para a gente refletir num assunto.
Esse vídeo ele é usado em pedagogia, mas passando para nós, olha como que a rotina nos suga, né? A gente não vive com a família, não vive as coisas mais simples do mundo. E a criatividade do menininho foi diminuindo, a tristeza dele foi vindo, o pai atolado de coisa. Então, assim, quando Deus falou para a gente escolher a vida, é nesse sentido também. Escolha a vida. Então, escolham, que esse ano que vai entrar, irmãos, deixa Deus guiar vocês, que com certeza, todas as áreas da vida, vai ser uma bênção em 2020. Esse é meu desejo, em nome de Jesus.